Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos passar por esse momento de reflexão, atingindo uma conexão profunda com aquele que é sempre o nosso ilustre visitante, já que ele nos afirmou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria conosco. Que dessa forma nós possamos alcançar a paz que ele nos concede. Nós mais uma vez escolhemos falar hoje sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que Mateus, no seu Evangelho, deixou redigido nos capítulos 5, 6 e 7, e que tem sido afirmado por tantas pessoas estudiosas, que esse sermão contém toda a doutrina de Jesus. E nos primeiros momentos em que Mateus faz a descrição, ele nos dá um receituário de como podemos nos tornar felizes, utilizando para expressar a palavra felicidade a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Então nós vamos ver no versículo 3 ao versículo 11 do capítulo 5, as 9 promessas de Jesus, das quais, se nós nos debruçarmos sobre elas, praticando cada uma delas, nós encontraríamos a felicidade. E todo esse sermão é feito num ambiente que precisa sempre ser recordado. Jesus está revelando para o único povo que naquele momento habita a terra e que acredita que existe um único Deus, causa de todas as coisas, o Criador, sendo que todos os outros povos, naquele momento que estavam reencarnados sobre a terra, acreditavam em vários deuses, em deuses da natureza, que não são mais do que elementos criados por esse Criador. E esse povo que já trazia essa convicção de que só havia um Deus e que tinha uma certa percepção muito tímida, muito humilde do que seria o desenrolar dos acontecimentos após a morte do corpo físico, estava diante de uma revelação que trazia uma promessa de um reino de Deus, e de um reino de Deus que não era mais sobre a terra. Porque quando esse povo passou pela primeira revelação de Moisés, eles então, mais uma vez, pactuaram a sua certeza no Senhor, mas crendo muito numa recompensa imediata, numa recompensa que se fazia ainda durante a jornada sobre a terra. Então, naquele momento, aquele povo, e alguns de nós que certamente estavam lá, acreditavam que na própria vida nós teríamos a recompensa do nosso ato, o que não é uma inverdade. Na maior parte das vezes é uma grande verdade. Nós muitas vezes desfrutamos de momentos felizes e infelizes sobre a terra em consequência dos nossos atos recentes. Mas a verdadeira felicidade, vem explicar Jesus, está reservada ao reino dos céus, que a gente vai depois entender que é um reino construído no coração de cada um de nós. Não é uma localização geográfica. Então, falando desse reino dos céus, Jesus dirá, no versículo 7, que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão em troca a misericórdia. E aí nós precisamos entender, pelo menos basicamente, o que seja essa misericórdia, que nós poderíamos dizer que é um sentimento. É um sentimento em que nós temos uma solidariedade, em que nós somos solidários àqueles irmãos que erram. Quem são os nossos irmãos que erram? Todos nós somos irmãos que erram. Então, explicando um dos princípios fundamentais da criação de Deus, que é a solidariedade, nós todos caminhamos juntos, nós todos dependemos uns dos outros, inclusive dos elementos físicos da criação material de Deus. As nossas marés são regidas pela lua, o nosso movimento dos astros são regidos por outros astros,
nós rodamos em volta do Sol, nós nos alimentamos dos reinos inferiores, nós precisamos todo dia do oxigênio que está na natureza, precisamos da água para sobreviver. Então a criação de Deus é solidária. O menos solidário da criação de Deus, me atrevo a dizer, é o ser humano, que muitas vezes se esquece que esse é um princípio natural da lei de Deus. A misericórdia é quando nós somos solidários quando o outro está em queda. E não seria outro motivo, senão o motivo de que todos nós, em algum momento, experimentaríamos a queda. Porque aquele que cai é o que aprende a caminhar. Então, se nós tomarmos por princípio que a doutrina espírita nos ensina, que nós somos criados simples e ignorantes, e que temos por objetivo, ao experimentar as sucessivas experiências reencarnatórias, a perfeição, nós vamos descobrir que esse aprendizado é feito de acertos e erros. A tal ponto que os pedagogos dirão que o erro é pedagógico. Ou seja, se aprende com o erro. A criança que vai aprender a caminhar, cairá muitas vezes. Aquele que aprende um novo idioma, passará por vários momentos na aula em que ele vai pronunciar a palavra errada, escrever a palavra errada, e através desses erros, a sua memória vai aprendendo a reter corretamente o idioma. Então, o erro, a queda que nós enxergamos muitas vezes com muita dificuldade, muitas vezes interpretando totalmente errado como um castigo de Deus, nada mais é de que um fenômeno que está intrínseco naquele que aprende. E aí nós precisamos também dizer o que é aprendizagem. Muitas vezes a gente confunde aprendizagem com apreensão de conhecimento. Quem aprende não é o que sabe o que ele decorou. Quem aprende, segundo os pedagogos, é aquele que muda o comportamento. Aprendizagem é mudar o comportamento. Então algumas pessoas dirão, eu aprendi muito com o Espiritismo. É relativo. Se você sabe todos os dados que estão nos livros, você tem uma retenção de conhecimento. Se você chegou ao ponto de que aqueles livros sensibilizaram a sua alma e você começou a mudar o seu comportamento mediante os outros, você é um aprendiz. Você está aprendendo. Você está se aperfeiçoando. Você está evoluindo. Não por outro motivo, no plano espiritual nós seremos surpreendidos por pessoas humildes, que não tinham uma atividade intelectiva altamente desenvolvida, que muitas vezes não eram aquele que sabia fazer as grandes citações, não era aquele que no grupo de estudo se destacava, mas que na sua vida praticava o que Jesus ensinou. E nós veremos que eles estão à nossa frente, tanto pela condição de felicidade que experimentam, além do que nós experimentamos, como também pela sua posição que ocuparão depois do desencarne. Então, nós sabermos coisas não nos garante um futuro assegurado. Por isso que Jesus sempre vai pregar a necessidade da ação. E a ação no bem ele chamará caridade. E é essa caridade que ele nos convida. Então, misericordioso é aquele que quando vê o outro em queda, ele é solidário. O que seria ser solidário nesse momento? Se nós passarmos por alguém caído na rua, a gente vai facilmente interpretar que ser solidário com ele é ajudar ele a levantar. É isso que Jesus está nos prometendo. Aquele que ajudar a levantar o que está em queda, também será ajudado quando ele necessitar. Esse é o pensamento de Jesus. E Mateus, no capítulo 18, quando então já saiu do Sermão do Monte, quando ele já está transcrevendo outros acontecimentos que ele presenciou junto com Jesus, ele fará uma citação que Jesus nos diz no versículo 15, onde ele diz que quando nós percebemos alguém em falta, nós devemos, ou quando alguém pratica contra nós uma ofensa, nós devemos chamar essa pessoa em particular, para lhe expor o problema, para lhe expor aquilo que nós entendemos que ele faltou. E essa consideração
é muito importante para o misericordioso. Porque o misericordioso não é aquele que expõe as faltas alheias, não é aquele que se debruça sobre a queda do outro para fazer disso elemento de discussão, elemento de escândalo. O que vai muito em contra o que a nossa sociedade tem praticado hoje. Infelizmente, as redes sociais, elas são palcos de pessoas não misericordiosas, porque basicamente as nossas redes sociais vivem de escandalizar o erro alheio. E elas não vivem disso porque isso alimenta qualquer parte do software ou do hardware criado por aquela rede social. Não, é porque ela alimenta o coração daqueles que usam a rede. Então nós podemos dizer que a rede, ela é impiedosa, implacável, inflexível com a queda, porque nós gostamos disso. E essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Que a nossa sociedade, através das redes sociais, tem nos mostrado que nós não agimos com essa misericórdia que Jesus nos ensinou. E que esse ensinamento de Jesus, infelizmente, foi deixado de lado. Quando nós deveríamos, sim, perdoar as falhas, tentar não ver os defeitos, mas se vermos, pelo menos não publicá-los, pelo menos não torná-los mais evidentes, ou quem sabe até fazer um julgamento que não deveríamos fazer, a malevolência, né? Julgar sem saber nem do que está falando. Quando a gente pega determinada notícia e a gente vai muitas vezes no comentário, a gente vê que tem gente que já julga, condena, define a pena, mas nem leu a matéria, né? Nem sabe que matéria era aquela, né? Aí alguém abaixo já coloca assim: "Pô, você não leu a matéria. Você não viu a outra publicação." Então, a meu ver, a misericórdia foi alguma coisa que, no andar da nossa sociedade moderna, ficou deixado de lado, esquecido. No mesmo capítulo 18, Mateus vai dizer que depois de Jesus fazer uma exposição sobre esse ponto, que a gente deveria chamar em particular a pessoa para expor a ofensa que ela fez a nós e não publicamente, e lá então procurar entrar em entendimento com ela, e diz Jesus: e se ela reconhecer a ofensa, nós teremos ganhado o nosso irmão, porque ali então começaremos a construir de uma desavença uma amizade. Então lá mais adiante, no versículo 21, Pedro, que prestava atenção na lição de Jesus sobre a necessidade de nós chamarmos esse irmão em particular, expor a ofensa e perdoá-lo se ele entendesse o que fez, ele profere aquela frase que essa sim nós sabemos de cor. E ele pergunta: mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele está querendo um número, porque ele ainda faz a seguinte réplica: 7 vezes? Ele ainda coloca um número, né? Um número que muitas vezes é o que a gente chama de um número cabalístico, né? É um número que algumas pessoas acreditam que está associado a alguma magia. Todos os números são mágicos, gente. Quem entende a matemática já é um mágico por si só, porque é uma ciência incrível, que a gente sabe muito pouco. Porque quando a gente se debruça sobre o pensamento do matemático, a gente vê que não sabe nada de matemática. Então toda matemática é mágica, todos os números são mágicos. Nós não precisamos ter os das nossas preferências. E Jesus vai responder 7 vezes, eu não diria. Eu diria 70 vezes 7 vezes. E Jesus não está falando de outro número. Não precisa ninguém ir para casa e multiplicar 70 vezes 7 para ver que número vai dar. Porque Jesus está dizendo: a gente tem que perdoar infinitamente. Infinitamente. Porque nós também necessitamos desse perdão. No sentido de acolhimento, no sentido de solidariedade, no sentido de misericórdia, no sentido de indulgência, que é exatamente a compaixão com a imperfeição alheia. Olha que palavra que a gente deixou de usar no vocabulário. Ser indulgente, ter compaixão com a imperfeição alheia. Ora, eu não falei há pouco que todos nós somos criados simples e ignorantes? Quem é simples e ignorante é imperfeito. Portanto, todos nós somos imperfeitos. Veja que nós ainda habitamos um mundo que recém está saindo da segunda categoria de provas e expiações para almejar entrar numa era de regeneração. Então nós estamos mais no início do que no fim.
Nós ainda sofremos da ignorância da criação. E todos nós carregamos, por certo, imperfeições. Senão não reencarnaríamos. Na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? Alcançar a perfeição. Então somos imperfeitos. Se ainda estamos reencarnando, é porque nós ainda estamos perseguindo o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Então, se somos todos imperfeitos, nós deveríamos ter compaixão por nascermos assim. Nós deveríamos relevar que todos nós somos assim. Então, Jesus conta uma parábola, ou faz uma explicação, no sentido de nos mostrar como é que esse perdão deve ser exercido. E nesse mesmo capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um soberano, um rei, que resolve acertar as contas com seus súditos. Veja que ele está falando do reino dos céus, desse conceito que a gente ainda não tinha aprendido. Eu acho que a gente ainda não aprendeu, ainda não tem ele claro na cabeça, essa construção que é dentro de nós mesmos. Mas ele vai falar dessa promessa que ele está fazendo, dessa nova visão das possibilidades da justiça de Deus não se fazer entre o 0 ano e o ano em que a gente vai desencarnar, mas dessa justiça se fazer ao longo das nossas existências. E ele vai dizer então que esse rei, pretendendo chamar os seus súditos que tinham débito com o império, com o seu reinado, chamou primeiro alguém que devia 10.000 dinheiros. E esse homem foi trazido à presença do rei, e o rei disse: olha, hoje você tem que pagar as suas dívidas. Faz muito tempo que você está devendo os seus tributos, e hoje você vai ter que pagar. E ele então explanou para o senhor que ele não tinha condições, que ele não tinha espécie, que ele não tinha como dar a criação dele, que ele não tinha terras para dar, porque a dívida era muito grande perante as posses dele. E o rei então disse: olha, já que você não tem dinheiro para pagar o que você deve, eu vou condená-lo à prisão. Você vai ficar na prisão, vou mandar vender a sua mulher, os seus filhos como escravo, a sua criação, as suas terras, e se a dívida vier a ser paga, talvez um dia você saia da prisão. Ele então se atirou aos pés do Senhor e pediu clemência, pediu que o Senhor pudesse ter um pouco de paciência, que ele ia tratar a partir de agora como prioridade pagar aquela dívida que ele tinha. E o rei então, pensando que para ele mais valia alguém tentando pagar a dívida, trabalhando, do que alguém atirado na prisão, consentiu. Disse: muito que bem, eu lhe darei mais tempo. Esse mesmo homem que fora perdoado, ao sair do palácio, encontrou um outro que lhe devia, um irmão, muito menos do que ele devia ao rei. E ele então, desesperado para obter dinheiro e conseguir pagar o rei, pegou o outro pelo colarinho e disse: olha, você tem que me pagar, e tem que me pagar hoje. E o cidadão disse a mesma coisa. O reino era pobre, as pessoas todas estavam com problemas. E ele disse: olha, eu não tenho condição de pagar, eu não tenho como hoje, no dia de hoje, lhe trazer a soma que lhe devo. Ele então chamou os guardas e mandou prender o irmão que lhe devia. Os que assistiram à cena começaram a comentar, e comentaram com aqueles que assistiram à primeira cena, em que aquele que mandou prender o vosso irmão foi perdoado pelo rei. Então, alguns decidiram que deveriam contar isso para o rei, e contaram. E quando o rei soube que ele tinha sido misericordioso com aquele servo, e que o servo foi inflexível, intransigente com o seu irmão, mandou chamá-lo novamente. E aí questionou ele: eu não lhe perdoei? O meu coração não foi sensibilizado pela sua súplica e eu não permiti que você então ficasse livre da prisão até me pagar? Sim, meu senhor, foi assim que ocorreu. E como você então, diferente disso, fez com o seu irmão, mandou-lhe imediatamente ser preso? Então agora a mesma sentença que você deu, a mesma medida que você usou, eu uso com você, e você vai direto para a prisão. Bem-aventurados misericordiosos, porque conquistarão misericórdia. Ele não foi misericordioso como o rei lhe ofereceu misericórdia. Ele não perdoou a dívida, ainda que temporariamente,
Porque o perdão, do ponto de vista da nossa vida espiritual, não significa apagar a falta. Nós já falamos aqui os requisitos necessários para apagar uma falta. Deus nos perdoa, mas não nos livra da consequência do ato que realizamos. E não nos aprovará sem que nós façamos a reparação do mal que tenhamos causado, ou do bem que tenhamos deixado de praticar, o que é muito mais sério. Que a gente pensa que só vai ter que reparar o mal que a gente fez para alguém. Não. A gente vai ter que reparar também o bem que a gente poderia ter feito e não fez. Porque a omissão, a falta de ser útil, também é uma falta. Então nós teremos que compensar com tudo isso. E diz o Evangelho, que trata desse assunto no capítulo 10, que há duas formas de perdoar. Uma forma é aquela forma em que você não agride o amor próprio da outra pessoa. Porque nós temos o orgulho, sim, que é um vício, mas nós temos uma coisa boa, que é o amor próprio, que é você se querer bem, que é você se apreciar o que você já andou, o que você já fez, os esforços que você faz todo dia para se melhorar. Então, aquele que perdoa, ele precisa que o seu perdão não seja um peso que vá ferir o amor próprio do outro irmão. Mas também há a segunda maneira de perdoar, que são aqueles que impõem condições humilhantes a quem está sendo perdoado para conceder o perdão. E mais das vezes fazem do perdão um ato de exibicionismo. Fazem para dizer aos outros que ele é generoso, que ele é misericordioso. Mas de fato essa reconciliação dificilmente se fará. Porque o outro, ao ter o seu amor próprio ferido, vai ficar novamente com algum rancor. Então, se o primeiro era ofendido, agora o segundo ficará com alguma coisa guardada. Então não há reconciliação. O perdão ele deve ser um perdão de fato. Um perdão misericordioso, solidário com a imperfeição alheia. E nesse sentido, eu gostaria de contar para vocês uma história que está num livro. É um livro que chama Sexo e Consciência, que foi um livro que o Luiz Fernando Lopes reuniu uma série de histórias que o Divaldo conta nas suas palestras, reuniu isso tudo numa obra. Eu gosto muito desse livro, acho ele muito rico, gosto das histórias. E como eu sou um bom copiador dos mestres, né? O Divaldo é o mestre, eu sou o copiador do mestre. Eu gostaria de repetir essa história para vocês. Essa história, ele diz que leu num jornal quando ele estava em viagem, e essa história tocou ele, porque no jornal o título, "Você seria capaz de um amor assim", chamou a atenção dele. E a história que era contada nesse periódico era a história de um casal que vivia em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E esse casal já era um casal de meia idade, estava casado há 20 anos. Eles estudaram junto no colégio, se conheceram, durante a faculdade começaram a namorar e assim que se formaram, casaram e foram viver a sua vida. Os dois eram profissionais, tinham suas profissões, todo dia trabalhavam com seriedade para pagar a hipoteca da casa, pagar o carro, né? Cumprir com os compromissos financeiros, mas estavam numa situação muito confortável, a tal ponto que a casa deles nós poderíamos dizer que era uma mansão onde eles moravam. A vida já se fazia assim há 20 anos que eles estavam casados. E tudo andava muito bem. Estávamos no ano de 1947. E ele então, que era engenheiro, um dia chegou para a esposa e falou para a esposa que ele estava com uma oportunidade de ter trabalho. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. E um dos países derrotados na Segunda Guerra foi o Japão, onde inclusive os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas, né, destruindo 2 cidades de Hiroshima e Nagasaki. E dentro de um espírito de reconstrução do Japão, o próprio Estados Unidos e os aliados construíram uma força-tarefa de soldados e também de profissionais para ir ao Japão ajudar a reconstruir esse país, que foi um dos países bastante destruído durante
a Segunda Guerra, que durou de 39 a 1945, só foram 6 anos de guerra. Então, dentro desse esforço de vários países, inclusive os Estados Unidos, de reconstruir o Japão, esse senhor da nossa história, ele foi convidado a participar como engenheiro de uma força-tarefa que iria para o Japão ajudar lá a reconstruir a indústria japonesa. E o convite exigia que ele ficasse lá durante um ano. A esposa achou que a ideia não era boa. Um casal de 20 anos ficaria um ano separado, um morando no Japão, o outro nos Estados Unidos. Ela não tinha como largar suas atividades profissionais. Tentou dissuadir o esposo para que ele não fosse. Entretanto, ele tinha um argumento muito forte. Ele argumentava que num mês de trabalho no Japão ele ganharia o que ele ganhava em um ano nos Estados Unidos. E argumentava ele que, como eles já estavam indo para uma idade, vamos dizer assim, não tão jovem, né? 20 anos de casado, estavam ali na faixa dos 40 anos, 40 e poucos anos. Aquele rendimento que ele iria oferir em um ano no Japão, que daria, a cálculos grossos assim, 12 anos de trabalho nos Estados Unidos, representaria a aposentadoria deles. Então, quando ele voltasse, ele já teria condição de talvez até quitar a casa, né? Nós sabemos que na economia americana, um dos grandes fatores de despesa mensal é exatamente a casa, né? Que lá eles pagam um plano de vida inteira, né? Então é um pouquinho diferente do nosso. Ele poderia talvez até quitar a casa e eles viverem a vida de aposentado, logo que ele voltasse, um ano depois. Então, pela insistência dele e dada essa motivação financeira, ela acabou consentindo e ele partiu com essa missão e foi trabalhar no Japão. Em 1947 nós não tínhamos o telefone celular e o telefone convencional era coisa muito restrita, muito poucas pessoas poderiam utilizar uma telefonia convencional. Então ele fazia uma correspondência costumeira com ela, enviando cartas, enviando postais, e também quando ele tinha possibilidade ele ia no consulado e falava com ela através de rádio. Então ela também se deslocava a um local, normalmente uma instalação militar, onde tinha o rádio, e eles assim faziam breves comunicações, além das cartas e dos postais. Quando chegou próximo a ele retornar, aproximadamente 10 meses que ele estava no Japão, ele então escreveu uma carta para ela. E nessa carta ele disse que havia tido um novo convite, para que ele ficasse mais 6 meses, porque o trabalho que ele estava fazendo precisava ser concluído. E ele não conseguiria concluir nesses 2 meses. E como ele não queria deixar o trabalho que ele começou, então ela aceitasse que ele ficasse os 2 meses que faltavam para completar um ano, e mais 6 meses no Japão. E ela novamente, distante, não tinha muito também o que argumentar, né? Assentiu então que assim fosse, que ele ficasse lá mais 6 meses morando no Japão. A partir dali ela começa a notar que a correspondência de carta começou a diminuir, a ponto que se esgotou. Os postais também já não eram mais tão frequentes, ela já não conseguia receber tantas informações. E quando se passou agora 6 meses, e portanto faltando 2 meses para o período que ele retornaria, ele fez uma carta para ela, e nessa carta ele disse que tinha se apaixonado por uma moça japonesa, que era a camareira do hotel onde ele morava. Disse também que ele já tinha dado encaminhamento ao divórcio pelos meios legais, e que assim que o divórcio saísse, ele se casaria com essa senhora, essa moça que ele conheceu no Japão. Aquela carta para ela foi perturbadora. Eram 20 anos de casamento, terminado com uma carta, numa situação em que o casal deveria estar unido em prol de um objetivo que tinha sido traçado entre os dois. Ela não conseguia perdoar aquele marido que, na confiança que partiu em viagem, lá estabeleceu uma relação com outra pessoa, traiu aquele voto que ele tinha com ela, e ainda por cima, mais incrível, ela estava se divorciando e nem sabia, soube pela carta. Então ela ficou extremamente decepcionada e passou dias muito sofridos, muito angustiantes, em que ela não conseguia deixar de alimentar aquele rancor
pelo acontecido. Mas passaram-se os dias e ela então definiu que não queria perder o contato com ele. Ele escreveu, dizendo que não sabia se perdoaria ele algum dia. Mas, no entanto, ela queria continuar sabendo o que estava acontecendo com ele. Ele então assentiu e, com breves intervalos, eles trocavam entre eles correspondência. Passou-se algum tempo e ele então escreveu para ela e disse que agora a nova esposa japonesa estava grávida. Que ele agora ia ser muito feliz porque ia ter um filho. Novamente ela tinha o sentimento ferido. Era como se ele dissesse: você não conseguiu me dar um filho, mas a outra me deu. E ela então, novamente tomada de sentimentos que não eram tão nobres, engoliu o seu próprio amor próprio e decidiu escrevê-lo, dizendo que ele mandasse notícias. Quando a criança nasceu, ele escreveu e disse que teria colocado o nome da criança de Luísa. Luísa era o nome dela, porque ele sentia a falta dela. Embora ele estivesse com outra esposa, ele ainda sentia a falta dela. E para lembrar dela, ele botou o nome na filha da ex-esposa. Passou-se algum tempo e ele escreveu novamente, dando notícias de que a esposa estava novamente grávida, a segunda filha. E quando faltava pouco tempo para a criança nascer, uma carta reveladora dizia que estava tudo bem com a criança, tudo bem com a gestação, mas que ele estava sentindo forte dor no peito e precisou consultar o médico, e os médicos ainda não tinham encontrado o que havia com ele. Uma nova carta, dando notícia do nascimento da segunda filha, onde ele revelava que os médicos tinham descobrido que ele estava com câncer. Não teria mais do que 4 meses de vida. Ela então alarmou-se, ficou pensando que situação, o que ela poderia fazer? Praticamente nada. Naquela época, as próprias viagens aéreas eram muito difíceis. E algum tempo depois, recebeu uma carta muito mal redigida, muito mal escrita, no inglês, muito difícil de entender, da nova esposa dele, que informava que ele tinha falecido. Passaram-se o tempo, os meses, e uma nova carta, também mal escrita, dessa mesma esposa, falava da dificuldade que ela estava passando, porque na verdade o marido não ganhava o que dizia que ganhava. Na verdade ele, naquele ato de defender a sua masculinidade, falava de um salário que era impossível estar ganhando no Japão. Que na verdade ela estava passando por sérias dificuldades financeiras, com 2 crianças. Então Luísa pensou: bom, eu aqui tenho recursos, parte do que eu tenho construí com ele, são filhas dele, e mandou um cheque para que a nova esposa pudesse, pelo menos, garantir o básico para as 2 crianças. E assim se estabeleceu um relacionamento de ajuda entre ela e aquela nova família que seu esposo constituiu, do outro lado do mundo, até que um dia, exposta também para ela a dificuldade das crianças, que passavam dificuldades junto ao povo japonês, porque eram mestiças, filhas daquele povo que tanto mal fez ao Japão, e também perante os americanos também eram mestiças, porque também representavam o povo derrotado. E ela falando então da dificuldade de dar a paz que essas crianças necessitavam, do quanto ela vinha sofrendo para fazer frente às necessidades, ela que era uma camareira de hotel, mas também da dificuldade de ver os filhos sofrendo pelo preconceito. E Luísa então resolve fazer uma proposta inusitada. Ela diz: olha, eu acho que deve ser muito difícil uma mãe abrir mão dos seus filhos. Eu não fui mãe, mas eu vou lhe fazer uma proposta. Eu posso trazer as crianças para cá e criar as crianças. Eu tenho condição de dar tudo que elas precisam, do ponto de vista material. Eu moro numa mansão enorme, só eu moro dentro dela. Então as crianças terão todo o conforto, toda a condição. E numa operação rápida, alguns dias depois, ela ia então até o aeroporto Kennedy, receber aquelas 2 crianças trazidas pela aeromoça, que então anunciava no microfone a chegada das crianças, e ela se viu ali, diante de 2 lindas japonesinhas,
de 3 e a outra de 4 anos, quase 5, e ficou sem palavras, as crianças lhe abraçando, e ela, tomada de emoção, levou as crianças para Boston, sua casa, e ali escreveu nos melhores colégios para crianças que não sabem exatamente ainda o idioma inglês. As crianças foram aprendendo rapidamente, se adaptaram fácil, porque nessa idade o aprendizado é muito rápido, se dá de maneira muito simples. E conviviam com crianças também que eram de várias nacionalidades, então já não havia o preconceito. E assim foi por 2 anos. 2 anos depois, ela amava tanto aquelas crianças, e as crianças falavam tanto da mãe, que ela pensou: os filhos precisam da mãe. Eu vou dar um jeito de trazer a Aiko, que era o nome da segunda esposa, para viver nos Estados Unidos. Era difícil porque os Estados Unidos tinham uma política de reintegração de esposa de militares. Os militares que foram para a guerra no Japão, ou que participaram do esforço pós-guerra no Japão, tinham todas as facilidades para trazer sua família de lá. Mas o esposo de Luísa era um engenheiro, era da iniciativa privada, não existia nenhuma política que favorecesse que ela viesse também para o país. Ela então pensou numa estratégia. Foi até o jornal da cidade e descreveu para o repórter, que era extremamente habilidoso a escrever, toda a situação que vivenciava. A situação dela, a situação do esposo, que é agora ausente, a situação das crianças que moravam com ela e a situação de Aiko, que ainda ficava no Japão. A história repercutiu a tal ponto que The Washington Post republicou a história. E a história então ganhou a mídia. E houve um grande esforço das pessoas para sensibilizar o governo americano para que trouxesse também a mãe lá do Japão. E quando toda a papelada se desembaraçou, ela se viu no aeroporto. JF Kennedy de novo, esperando agora aquela que era sua rival. E ela pensou: ela deve ser baixinha, feia, o que será que meu ex-marido viu nela? Certamente eu vou olhar para ela e não vou ver graça nenhuma e vou me perguntar: mas por que ela? Mas também a lógica, porque os homens gostam dessas mulheres diferentes. Certamente não tem a minha elegância, a minha postura. Mas também ela pensou: mas ela também deve estar numa situação difícil. Ela também deve pensar: como é que eu me porto agora diante da ex-mulher, do homem com quem eu casei? Como é que eu serei recebida? E ela então pensou: melhor não pensar nada, não esperar nada. E quando Aiko chegou, as duas se abraçaram, tinham dificuldade de comunicação, e aí foram novamente para Boston. Aiko era extremamente inteligente, e a sua agora protetora, Luísa, se encarregou de colocar ela nos melhores colégios também. E ela, com facilidade, avançou para a Universidade Americana, onde cursou matemática. E cursando matemática, logo arrumou emprego também. E passaram a viver uma vida em conjunto. Ela inicialmente colocou as meninas e Aiko lá de fora na casa de hóspedes, para que elas pudessem retomar a sua vida de filhas e mãe. Mas com o passar dos anos, ela então conquistada pelas 3, trouxe todo mundo para dentro de casa. E ali passaram lindos anos. Os anos passaram, começou a chegar a idade que as pessoas se preocupam com o seu desencarne, e ela resolveu fazer o seu testamento. E no seu testamento ela diz: quis Deus que eu tivesse um grande amor, e quis Deus que esse amor fosse embora de mim. Mas Ele me deu, em troca de um marido ausente, 3 pérolas do Oriente. E eu quero deixar tudo que eu tenho, tudo que eu construí e tudo que nós construímos juntos, para que elas desfrutem. 3 meses depois, ela desencarnou. E a pergunta que está na página que foi escrita sobre a sua história precisa ser respondida por cada um de nós. Você seria capaz de amar assim? Que Jesus nos abençoe.